Me chamo Francilei Nascimento, sou farmacêutico, sou mestre e doutor em farmacologia, tenho pós-doutorado em neurofarmacologia. E aqui na Unila sou professor de medicina e do mestrado em biociências. Nesse espaço aqui, hoje à tarde, então, é um espaço do nosso laboratório de neurofarmacologia clínica. Vamos falar eu e também minhas alunas de mestrado, a Ana Carolina Martins Gomes e a Caroline Bach Pauli, ok? A ideia aqui é eu falar um pouco de cannabis na neurologia, falar de cannabis também, quais os potenciais, não apenas na neurologia, mas principalmente, ok? Fazer uma revisão histórica, no começo eu vou falar um pouco mais de história, demonstrar o porquê falar de cannabis não é como falar de guaco ou de pato de vaca, né? De veia, mas não é, ok? Há um estigma, um contexto, uma história gigante ao redor dessa planta, muitos mitos. Então, lógico, não é uma conversa fácil, né? Envolve muitas outras questões, infelizmente. Envolve até a questão, muitas vezes, moral, religiosa, né? E que não deveria. Vocês são cientistas, vocês estão se formando farmacêuticos, médicos, psicólogos, já estão na área. Nós temos que ter, aí faço um apelo, um conselho, seja como for, para nós vermos moléculas como elas são. Apenas são moléculas. Moléculas de substâncias químicas que reagem contra substâncias químicas que podem estar no nosso organismo, uma proteína, um receptor, e levam a alterações fisiológicas ou não. A alteração fisiológica pode ser boa, pode ser ruim, pode ser boa para você, pode ser ruim para mim. Então, em toda a ciência que vocês trabalham, nas áreas da saúde, vocês devem se pautar no trabalho de vocês, na parte profissional de vocês, por evidências científicas. Então, não pensem de forma alguma, molécula X, molécula assado, vai fazer isso ou aquilo antes de você se embasar, ok? Então, esse é um apelo, um conselho que vocês devem sempre prestar atenção. Uma outra coisa interessante também, que vai falar muito hoje do sistema endocannabinoide, que muitos dos profissionais formados, mesmo eu, que não sou tão velho assim, quando estudei farmacologia, não se falava em sistema endocannabinoide. Isso foi em 2004, quando fiz farmacologia a última vez, na faculdade de farmácia. E hoje se sabe que o maior sistema farmacológico endógeno que nós temos é o sistema endocannabinoide. A gente vai falar um pouquinho hoje. Eu, mas principalmente a Ana. Nós temos, ou seja, temos o sistema serotoninérgico, temos o sistema noradrenérgico, colinérgico. A acetilcolina é um neurotransmissor envolvido em várias situações, mas hoje sabe-se que metade dos nossos neurônios produzem canabinoides endógenos ou respondem, ou seja, possuem receptores para canabinoides endógenos. Além disso, o sistema endocannabinoide é como se fosse o maestro de uma orquestra, ele controla vários outros sistemas e neurotransmissores. Então, se vê muito a amplitude do sistema endocannabinoide e quanto ainda nós vamos caminhar para isso. Ok? Então, essa é só uma introdução. Vou falar um pouquinho de história e atualidades, mas mais história. Vou começar com uma pergunta aqui. Eu gostaria que levantasse a mão. Quem, na sua opinião, acha que a cannabis e seus derivados devem ser utilizados como medicamentos? Eu não levantei a mão. Okay? Na minha opinião, não interessa. Não interessa a minha opinião, é só uma pegadinha. Não interessa a opinião de vocês. Volto a fazer, isso aqui é ciência. Isso aqui é uma ciência experimental. Estamos falando de química, de medicina e de farmacologia. Talvez em ciências humanas tem muitos pontos de vista, muitas teorias, muitos autores, e você pode concatenar muita coisa. E, na opinião desse autor, é isso. Não cabe a opinião de vocês aqui, nem a minha de ninguém. Faz efeito ou não faz efeito? É seguro ou não é seguro? Esqueçam essa ideia de opinião em medicina, em farmácia, em química. Isso não existe, como dizia o padre Quevedo que faleceu esses dias. Okay? Não interessa a opinião, não é opinião aqui. Muita gente fala opinião, hoje temos momentos da opinião, nas redes sociais, muita opinião sem saber nada, sem ler nada, sem fazer leitura de nada, seja em áreas biológicas ou outras. Então, primeiro contexto, a primeira ideia aqui que eu vou passar para vocês, não interessa a opinião de vocês, nem minha, nem ninguém. Vocês estão em umas áreas que são ciências experimentais. Tudo que você estuda, às vezes você nem percebe, num livro-texto de genética, está vendo o que é recessivo, dominante, alguém já experimentou isso, fez testes para você chegar àquilo ali. Tudo é experimento. Se hoje se fala que o axônio com a mielina conduz de forma mais rápida, alguém testou isso, ninguém achou, isso aqui é mais rápido. Não, não é assim. Tudo é experimento na vida profissional de vocês. E aqui deve ser também, deve ser encarado de uma forma livre, tranquila, faz efeito ou não faz, sem estigmas, sem moralismo, sem nada, são apenas moléculas, ok? Então não deem moral para moléculas, por isso nossa camiseta desmoralize moléculas, ok? Moléculas não devem ter moral,
nem religião, nem bons costumes. São moléculas. Ok? Assim, não existem moléculas do mal nem do bem. Então, imagine que, por exemplo, você tem uma opinião que... Ou você não tem mais opinião agora, acho que não precisa mais ter opinião. Okay? Mas imagine que você tenha moléculas que tenham o potencial de ser medicamentos. E aí, por que não precisa de opinião? Existem já fórmulas muito prontas do FDA, dos Estados Unidos, da Anvisa no Brasil, enfim, qualquer agência reguladora de medicamentos, qualquer molécula ou medicamento que vai entrar no mercado passa por uma série de estudos clínicos. Antes disso, estudos pré-clínicos em animais. E aí, essa molécula é muito boa para dor em ratos. Vamos começar, então, a testar em homens e mulheres para ver se pode virar um medicamento. Em qualquer lugar do mundo, existem estudos de fase 1, quando você vai tentar colocar algo no mercado, esse medicamento, essa molécula, necessita, pelo primeiro momento, com poucos pacientes, demonstrar que é segura, que não faz mal. Essa é a primeira fase. Numa segunda fase, se for uma molécula bem tolerada, com poucos efeitos adversos, ou sem efeitos adversos, passa para a fase 2. Aí sim você vai ter centenas de pacientes e vai realmente testar se aquela molécula que a gente achava que podia ser um bom analgésico realmente reduz a dor nas pessoas. Então, a fase 2 é um teste de eficácia, ver se faz efeito aquilo que se propõe. A fase 3, por sua vez, aí sim um estudo já bem mais amplo, com milhares de participantes, okay? Que envolve segurança e eficácia. E aí, mais uma vez, você aumenta esse N para ter mais segurança, demonstrar que realmente é segura, que não causa efeitos adversos, efeitos tóxicos, não leva à morte, e que também deve ter alguma eficácia, ok? Então, toda molécula passa para isso, e aí, uma vez aprovado na fase 3, entra na fase 4. Fase 4 já é a fase do mercado, já está na clínica, já está sendo utilizada, mas segue sendo monitorada. Qualquer problema, medicamentos podem ser retirados na fase 4. Não é incomum você ver, a Anvisa, o FDA proibiu, retirou do mercado tal substância. Muito comum. Por quê? Pode ser retirado, gente. É normal. Por que você está no mercado se faz mal e só agora foi visto que faz mal, o que é tóxico? Muitas vezes os medicamentos são testados por alguns meses, 6 meses, 1 ano, 3 meses, e os efeitos adversos aqui vão surgir porque as pessoas usam por anos. Então você não teve tempo para avaliar todo esse uso mais crônico. Além disso, você trabalhou aqui com 2, 5 mil pacientes, e aqui pode ter milhões de pessoas utilizando. Então já existe a fórmula, não é nada novo. Isso surgiu depois dos problemas com a talidomida, aquele medicamento usado para náuseas de gestantes, que as pessoas nasciam sem os membros. Naquela época não existia teste de toxicidade ou outras preocupações, e aí com a talidomida se viu que era necessário testes em animais e mesmo em humanos antes de colocar algo no mercado. Ok? Então já existe uma fórmula aqui para isso aqui em qualquer lugar. Então qualquer molécula que pretende ser medicamento passa por essa fase aqui. E se passou, não fez mal ou muito mal, e tem eficácia, pronto, pode ser um medicamento. Não é uma questão de opinião. Vamos fazer uma votação aqui se permite um paracetamol seja medicamento. Alguém perguntou para vocês, você fazendo medicina, você acha que o paracetamol pode ser medicamento? Acho que nunca ninguém perguntou. O paracetamol é uma das drogas que mais mata por intoxicação. Se tomar 10 paracetamóis, ou paracetamoles, não sei qual é o plano de paracetamol, você pode já ter uma hepatotoxicidade fatal, ok? Mas ele faz muito bem, cumpre sua missão na dose correta, ponto. Passou por isso aqui, então não há por que a gente emitir opinião sobre algo que deve ser medicamento. Aí se for falar de cannabis ou de maconha como uso adulto ou uso não médico, recreacional, aí é outra discussão. Pode se comprar com álcool, com outras drogas. Mas temos medicamento, não interessa a opinião de ninguém, ok? Vamos sempre ter instrumento, interessa. Experimentação. Testou, passou. Ok, se não passou, não tem efeito, muitos efeitos adversos, não tem por que ser um medicamento. Então, registrando o uso da cannabis, há relatos de pelo menos 10 mil anos do uso da cannabis, principalmente é uma planta originária da China, da região da China, do Nepal, da Mongólia, ok? Depois foi para o Egito, então há muitas marcações em pedras muito antigas, demonstrando uma referência à folha da cannabis, e há séculos se usa de forma tanto medicinal, ritualística, ou em termos de recreação. Também isso é importante sempre ter esse resgate histórico, que não há uma diferença, não havia diferença há muitos anos atrás, em alguns locais ainda não, o que é um uso ritualístico, o que é um uso medicinal, a religião se mistura com a medicina, com a religiosidade, muitas vezes o líder religioso também é o líder espiritual, é o líder medicinal dessas pessoas, então nunca se definiu muito, é muito recente essa divisão, religião, medicina, e muitas
culturas, isso tudo se mistura. Então, se usava maconha, e assim como se usa várias outras plantas, que não cabem no tempo hoje aqui, para o recreacional, para um contato melhor com os espíritos, para tratamento de dores, de depressão, enfim, mesmo sem saber que estava se tratando daquilo. Então, esse uso, a maconha não é coisa nova, a maconha é uma coisa muito antiga, ok? Ou é uma velha novidade. Então, há esse uso muito antigo. Uma outra coisa interessante é que não existe maconha. Existem maconhas, ok? Existem dezenas, milhares ou centenas de linhagens de maconha. Não existe mais uma cannabis sativa, ou cannabis índica, cannabis udealis, algumas espécies. Existem milhares, centenas de linhagens hoje. Então, você tem linhagem com mais THC, com mais CBD. Então, a expressão maconha também já não serve mais. Existem maconhas, N maconhas. Então, o homem cultiva essa planta há milhares de anos, e aí, nesses rituais, ou para medicina, ou para religião, você sabia que tinha uma maconha lá que fazia você dormir muito bem. Tinha outra maconha que deixava você mais alegre. Tinha outra que fazia você ter um contato maior com Deus ou com suas divindades. Ou seja, maconhas distintas que as pessoas iam cruzando. Tem a maconha planta macho, planta fêmea, e você vai tendo diferentes linhagens. Tem um professor, uma referência no Brasil, neurocientista, o professor Siddhartha Ribeiro, costuma comparar com cães. Há 15 ou 20 mil anos atrás não existiam cães, existiam apenas lobos. E aí o lobo mais mansinho, uma vez o homem pegou e deixou ali perto, aí veio um outro mais mansinho, e foi cruzando um lobinho mansinho com uma lobinha mansinha, nasceu lobinhos mais mansinhos, foi selecionando, o homem foi cruzando, hoje o homem tem nem sei quantas espécies de cães. Um cuida da tua casa, outro pode ajudar uma pessoa cega a caminhar, outro cão pode dormir na tua cama, pode ser um travesseiro. Okay? Ou seja, o homem é uma criação, o cão é uma criação do homem, né? E a maconha também. Existia uma maconha, hoje existem milhares de maconhas com diferentes usos e utilizações. Então, tinha uma planta que teve toda essa evolução, não sabe quando que surgiu, mas o homem vai cruzando e vai criando várias maconhas. E até quase meados do século passado, a maconha ou a cannabis estavam em várias farmacopeias. Farmacopeias são livros oficiais de cada país que contêm toda a listagem de medicamentos, possíveis medicamentos, como se faz a preparação desses medicamentos. E as farmacopeias dos Estados Unidos, Inglaterra, Índia e Portugal, por exemplo, até em 1937, é um medicamento ou uma substância, uma planta, assim como todas as outras, utilizada para várias patologias, e estava presente em várias farmacopeias, livros oficiais de preparações farmacêuticas. Então, a pergunta é, se é normal a proibição da maconha? Para nós né? Nós crescemos, nascemos com isso, ouvindo maconha de forma muito longe. Não, maconha é aquela coisa proibida, aquela droga, a erva do diabo, muitos chamam, ok? Mas isso é muito recente, isso não é normal. O normal é isso aqui, ok? Sempre foi permitido e aqui no século XIX foi proibido, ok? Nós estamos numa linha obscura do tempo onde a maconha é proibida. Aí, quais são os motivos, a gente já pode ver. Mas não é normal uma substância química ser proibida. Não é normal um Estado, um chefe de Estado ou grupos de pessoas falarem vocês não podem mais utilizar essa substância. Isso é muito recente. Muito recente, proibições de substâncias químicas. Isso pode se aplicar a ópio, a cocaína, a outras substâncias em outros países. Normalmente, se você for estudar a história, você vê que, na mente, as pessoas proíbem as drogas das outras pessoas. Okay? Então, se em algum local pessoas usam álcool, mas tem agora, por exemplo, nos Estados Unidos, se usava álcool e estavam vou falar um pouquinho, muitos imigrantes mexicanos chegando usavam maconha. Então, proibiu maconha. Então, sempre quem está no poder, de forma também, de acordo com a geopolítica, com o local, ou até local, costuma, às vezes, proibir drogas para reprimir ou discriminar outras pessoas que utilizam aquela substância. E aí se atribui aquilo a uma droga. Okay? Então, de forma farmacológica ou química, vocês podem ver que não há uma diferenciação entre se uma droga faz bem, outra faz mal. Isso é uma questão muito local, muito cultural. Existe um pesquisador de história das drogas da USP, o professor Henrique Carneiro, que ele fala que no Ocidente o conceito de droga é apenas um conceito moral. Okay? Aquilo que eu acho que é droga, e eu consigo mobilizar pessoas para falar que aquilo é droga, e isso aqui eu acho que é medicamento ou é outra coisa. Isso aqui mostra muito bem. Mas, na faixinha amarela aqui, temos aqui perguntas, indagações, e aí não sei, alguns locais já está
mais regularizado, outros locais seguem proibidos. Esse futuro aqui o homem também segue construindo. Se vai ser proibido, se não vai, tanto o uso medicinal quanto o uso adulto. Então, só para trazer uma ideia que proibir a maconha não é algo normal. É um momento muito anormal, ok? Disso aqui. Ou seja, 10 mil anos que há registros, mas há centenas, milhares de anos aqui antes disso que também não era proibida. Então, nós estamos num momento muito anormal. Okay? Para nós, é nossa vida toda, 50 anos, 30 anos, 100 anos, ok? Mas ao longo da história da humanidade isso é muito atípico, não é normal a proibição da maconha. E quando que surgiu, por que surgiu então essa ideia de talvez proibir a maconha, essa substância? Foi uma análise de várias, uma conjunção de vários interesses, não médicos e não científicos, ok? Se muitos de vocês já ouviram falar no Al Capone. Imagina o Al Capone, um sujeito mafioso, líder de máfia em Chicago, nos anos 20 e 30, nos Estados Unidos. Né? Como que surge Al Capone? Al Capone surge com a lei seca, que surgiu nos Estados Unidos em 1919 até 1934. Por quase 14 anos, nos Estados Unidos foi proibido qualquer bebida de álcool. Álcool foi proibido nos Estados Unidos. Enfim, aí, por vários movimentos, na época, religiosos, puritanos, políticos, enfim, tem muita história para falar sobre isso, mas, enfim, chegou um momento que a sociedade americana, de alguma forma geral, pensou que o álcool é o pior dos problemas e decidiram proibir o álcool em 19. Ok? E aí, se você tem algo proibido, tem que fazer o quê? Tem que ter muita gente para fiscalizar. Né? Tem que criar uma polícia para isso, um departamento para isso. E foi criado aqui o Departamento de Drogas, na época que hoje se tornou o DEA. Que trabalhava na lei seca dos Estados Unidos. A lei seca foi um fracasso, porque ao longo da história as pessoas nunca deixaram de usar drogas, inclusive nas religiões, como a gente já viu e sabe. Até o cristianismo, Cristo fazia suas cerimônias com vinho, com álcool. Né? Há pouco tempo atrás, ainda nas missas, as pessoas tomavam a hóstia com o vinho. Então, essa separação também, retirar o vinho, no caso do cristianismo, também é muito recente. Então, ou seja, religiões ritualísticas, não só o cristianismo é uma religião muito mais nova, todas as outras sempre se usava algum tipo de droga ou substância para você potencializar a sua espiritualidade. Mas nesse caso aqui, a lei seca foi um fracasso, estava falando porque as pessoas não deixam de usar drogas. As pessoas seguiram nos Estados Unidos utilizando drogas. E aí o que surgem traficantes seguiam usando bebidas alcoólicas. Começaram a surgir traficantes de bebidas alcoólicas. Né? As pessoas não vão deixar de usar. E não deixavam. Se a gente proibiu a erva mate, os gaúchos, os paraguaios não vão deixar de tomar mate. Vão ter que fazer escondido. O Vinícius não vai deixar de tomar mate. Ele toma 5 litros de chimarrão por dia. Isso é cultural, ok? Então começou a surgir o tráfico de bebidas alcoólicas. Quando surge o tráfico, uma característica interessante que sempre acontece, deixou de se produzir cerveja, que era mais cara, ok? E precisava um volume maior para as pessoas se embriagarem ou ter algum efeito, começou a se produzir muito bebidas destiladas, uma graduação alcoólica maior. Okay? Era mais fácil, era mais barato, as pessoas podiam transportar de forma mais fácil também, menores volumes e mais potentes. E aí, muitas pessoas, quando você retira, o Estado saiu da regulação do álcool, quem está controlando é o tráfico, não há regulação. As pessoas usam qualquer substância, fazem isso tudo sem controle de qualidade. Você pode estar tomando um álcool 40%, uma bebida 40% de álcool, outra está com 80%, outra tem etanol, outra tem metanol. Então, muitas pessoas morriam intoxicadas por substâncias. Enfim, quando o Estado se retira isso em qualquer outra droga, quem vai dominar é o tráfico? Porque as pessoas vão deixar de usar. Vão seguir usando droga, perdão. É uma utopia pensar que as pessoas não vão usar drogas, seja lá qual for. Isso não existe. Nunca existiu, não é que agora vai existir. Então, é um pensamento utópico. Pensar que proibindo algo as pessoas vão deixar de utilizar. Então a lei seca foi um fracasso, finalmente, depois de quase 14 anos, o pessoal se tocou disso, ok? E acabou a lei seca. Mas existiam já milhares de policiais, chefiados por Sr. Hesinger, que fiscalizavam o álcool e não tinha mais o que fiscalizar. Então eles tinham um poder político muito grande, mas eles também tinham interesse, talvez, em uma nova proibição para voltar a ter um poder político e atuação. Além disso, o cânhamo, que vem da maconha, também é a base da produção de tecidos. Né? As caravelas de Cabral que chegaram ao Brasil, esqueci de pegar uma água, por favor, eram feitas de cânhamo. Então, o cânhamo sempre foi a base de tecidos e nessa época começou a surgir então a indústria têxtil sintética. A DuPont, por exemplo, que trabalhava com
com tecido sintético, isso é interessante também para essa empresa, para essa indústria, a proibição do cânhamo. Havia espaço, então, para essa indústria têxtil sintética. Além disso, também havia um período grande de imigração mexicana, ok? Então, a mexicana, que os Estados Unidos colocaram um nome, ou não colocaram, mas, enfim, pegaram do México a marihuana, era muito comum com os mexicanos, então se associava o uso de marihuana com o mexicano, então a proibição dessa maconha seria muito mais fácil de criminalizar essa população, ou prender mexicanos, ou deportá-los ao seu país de origem. Também é interesse de alguns grupos essa proibição. Tudo isso com o uso da mídia se fazia mais fácil. E esse senhor aqui, William Randolph, também foi importante nessa campanha que possuía muitos produtos de mídia à mão na época. Então houve muitas campanhas publicitárias, documentários, filmes, falando que a maconha é uma droga assustadora, do diabo, enfim, que causava muito mal. E logo em seguida, no contexto dos anos 60, isso também se acentua, porque os anos 60 são anos de muita efervescência cultural, ok? Efervescência cultural. E também vários movimentos começam a trabalhar ou que se contrapor à política dos Estados Unidos, política interna e política externa. E é um momento da Guerra do Vietnã. Então, a Guerra do Vietnã e muitos movimentos pacifistas, movimento hippie, começam a se contrapor à Guerra do Vietnã, ok? Começam a se contrapor a políticas do Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos na época. Então, e essas pessoas, movimento hippie, principalmente, usavam muitas substâncias psicodélicas, LSD, psilocibina, cogumelos mágicos, maconha. Então, também surge aí o interesse de tornar a maconha proibida para você também poder reprimir esses grupos que eram contrários às políticas interna e externa do Nixon. Ou seja, então vejam que até agora não tem nenhum estudo científico falando que a maconha fazia mal ou matava pessoas, mas existiam vários atores da sociedade que ganhariam uma possível proibição dessa planta. E aí, como falei das campanhas midiáticas, havia também muitas fake news, né? Fake news não é coisa nova da internet, não é coisa nova de campanha política no Brasil, nos Estados Unidos. Eu tenho para mim que a maconha é a substância, o ser vivo mais injustiçado na história da humanidade com fake news. Vejam esse panfleto aqui, marihuana, a planta que vem do inferno, preciso chegar perto sem óculos. Uma grande ameaça, ok? Uma vez fumando maconha, você nunca mais volta, você está para sempre viciado, falava isso aqui. A maconha pode matar, também falava, ok? Ou seja, então é uma campanha. Essa moça aqui, que devia ser uma suposta moça de família, entre aspas, cidadã de bem, fuma maconha e já está aqui quase que retirando sua roupa, ok? Então é essa a pegada que tinha na mídia, ok? Uma planta do mal, do inferno, que matava, que degenerava pessoas. É essa a campanha. Ou seja, temos que combater esse mal, né? Mas a maconha realmente mata, ok? Esses são dados aqui, vou esquecer, não me lembro o exato ano desses dados, mas relatam mortes anuais nos Estados Unidos por substâncias químicas. Então vejam que o tabaco mata 400 mil pessoas por ano nos Estados Unidos. O álcool, 100 mil pessoas. Drogas legais, ok? Ou seja, medicamentos, matam 20 mil pessoas. A cafeína mata 2 mil pessoas por ano, ok? E a maconha não mata ninguém, ok? Mas só a maconha que é proibida, olha só que legal. A relação científica, médico-científica que se aplica para substâncias. Vejam que o Henrique Carneiro tem razão. O conceito de droga, de proibição, é apenas um conceito moral. Não é biológico, não é farmacológico, não é médico, ok? Não há relatos na humanidade que a maconha, de pessoa que teve uma overdose e chegou à morte por maconha, ok? Isso não existe. Virtualmente, talvez você precise consumir 8 quilos de THC, que é o principal constituinte da maconha, para chegar ao óbito. 8 quilos de THC, não de maconha. Okay? Isso é virtualmente impossível. Já vai discutir um pouquinho por quê. Okay? Mas aí, uma outra pergunta, maconha então mata neurônios, pelo menos? Sempre se fala, maconha mata neurônios, ok? E como eu já falei também, não existia naquele momento, não havia naquele momento nenhum estudo científico para demonstrar que maconha realmente fazia mal e que devia então ser proibida, ok? Mas aí surgiu, na época, o Reagan, era governador da Califórnia, com a intenção de também se candidatar à presidência dos Estados Unidos, encomendou uma pesquisa com o Dr. Robert Heff,
um psiquiatra da Tulane University, que tinha como objetivo, um estudo fabricado, comprado, provar que a maconha era perigosa e podia matar neurônios ou matar pessoas, né? Então, vocês sabem que toda pesquisa, qualquer projeto de pesquisa, surge sempre uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Essa coisa faz isso, faz aquilo, ou consigo resolver isso dessa forma? Você não tem a resposta, você tem a pergunta. Okay? Pesquisas são geradas por perguntas. O interessante do mundo são as perguntas e não as respostas. Mas ele já tinha a resposta, só tinha que achar algum estudo para alguma forma de comprovar isso. Ele achou um cara não muito ético que topou o desafio. Okay? Então, esse foi o seguinte estudo, que é chamado de estudo de Tulane. Então, qual foi a ideia? Pegaram 3 macacos rezos, ok? E colocaram eles em umas gaiolas com máscaras e ficaram durante 30 dias, é o protocolo, ok? Esperando, era para ser 12 meses o protocolo, e ficavam esperando o tempo todo fumaça de cigarro de maconha, ok? Então, e recebiam fumaça de 30 cigarros por dia. Tem um pessoal aí que a gente sabe que talvez fume muita maconha, mas 30 cigarros por dia realmente é difícil, né? Então, o experimento foi fazer que os ratos fumassem 30 cigarros de maconha por dia, ok? Durante 12 meses. Ao longo de um ano, eles fumariam mais 10 mil cigarros de maconha. E aí que iam ver o que ia acontecer com eles, ok? Em 90 dias, não conseguiam completar os 12 meses, em 90 dias, os 3 macacos estavam mortos. Então, foi um estudo realmente interessante. Qual foi o desenho desse estudo? Um pouquinho mais. Sempre que eu vou fazer um estudo, eu tenho que ter um grupo controle. Então, esses fumaram maconha e outro grupo fez o quê? Né? Fumou outra coisa? Ou fez outra coisa distinta? Então, como se comparou? Então, macacos do experimento com macacos fora do experimento, que não estavam no mesmo processo, que não estavam recebendo fumaça nenhuma, nem de cigarro de maconha, nem de cigarro de tabaco, nem nada. Estavam apenas lá na jaulinha deles normais. Ok? Avaliou, então, depois da autópsia, que os macacos que receberam ficaram fumando maconha por 90 dias, tinham morte neuronal, e os macacos que estavam lá no seu não habitat, mas na sua jaula normal, não tinham morte neuronal, obviamente. Ok? Então, a conclusão foi que o dano cerebral permanente é um dos resultados inevitáveis do uso de maconha. Fumaram maconha por 90 dias, os macacos chegaram ao óbito. Ok? E aí, com isso, também se viu como base para a chamada campanha da guerra às drogas, que o Reagan iniciou nesse momento e tinha como uma das principais pautas de candidatura para a presidência dos Estados Unidos. Okay? No entanto, logicamente, vocês podem ver que é um erro muito básico aqui, intencional, muito provavelmente, ok? Esses macacos aqui ficaram expostos à fumaça e esses aqui ficaram expostos a nada. Ou seja, talvez se você quisesse ver que a fumaça da maconha, ou fumar maconha causava mal, deveria deixar animais expostos à maconha, ok? E fumaça da maconha e outros expostos a um outro tipo de fumaça, onde a única diferença seria realmente a maconha. Isso não aconteceu. Então, esse é um erro básico de um estudo, porque é um estudo fabricado enviesado, ok? Então, lógico, esses animais aqui não sofriam nada, eles não estavam recebendo nada, não é um grupo controle digno, ok? Então, na verdade, a causa morte desses macacos não foi o uso da maconha, ok? Foi, com certeza, hipóxia e isquemia pela fumaça, pela inalação da fumaça, pela formação de monóxido de carbono, ok? Poderia ser qualquer outro tipo de fumaça, de cigarro, poderia levar a isso. Então, não foi a maconha que matou esses animais. Tiveram morte neuronal por hipóxia e isquemia, entre outros efeitos. Mas esse estudo aqui, lembrando, esse estudo aqui é o principal estudo que levou ao mito que maconha mata neurônios. Foi essa a propaganda, maconha mata neurônios, temos um doutor psiquiatra de Tulane que demonstrou isso com esse experimento. E aí, então, começa a se fazer essa propaganda negativa com a cannabis. Mas nem tudo também foi tão mal assim no século passado. Logo após esses estudos, 2 cientistas que eu destaco aqui, cientistas da cannabinoidia, ou dos canabinoides, de relevância mundial, o professor Rafael Michulan e o professor Lizardo Carlini. Rafael Michulan, então, pesquisador israelense, ainda na ativa, ok? E o professor Carlini também, professor aqui na Faculdade de Medicina de Paulista, na Unifesp, também ainda atuando, ok? Já vou falar aqui, mas o Michulan descobriu o THC, isolou o THC pela primeira vez, e o professor Lizardo Carlini, brasileiro, os dois são amigos, muitos artigos de colaboração, mostrou pela primeira vez que o CBD tinha efeito antipilético. Okay? Só para registrar aqui, ficou escuro, mas nós estivemos no passado num congresso com o professor Lizardo Carlini, acredite em mim, ele está aqui no meio da foto, ok?
somos nós e o professor Carlini aqui. Foi um dia muito especial para todo mundo conhecer o Carlini e ter essa foto com ele. Ele é o fundador até hoje do Simpósio Brasileiro de Plantas Medicinais, que acontece há 2 anos em São Paulo. Enfim, então falando um pouco do Michulan e do Carlini e suas contribuições. O Michulan, então, descobriu o THC, o tetrahidrocannabinol. Então, um químico que ainda jovem, enquanto no momento ainda de proibição da cannabis em Israel, ele conseguiu, com a ajuda do seu orientador, na época que fazia seu doutorado, conseguir maconha da polícia, apreendida, levou para o laboratório, e ele queria ver se tinha que substâncias químicas da maconha realmente causavam esses efeitos. Até aquele momento, nos anos 60, se achava que a maconha fazia algumas alterações nas membranas, alterações fosfolipídicas que levavam aos seus efeitos. Maconha é uma substância muito lipofílica, ok? Mas o Michulan não se contentava com isso. Ele achava que existia algo especial, alguma substância que podia causar esses efeitos, ou algumas substâncias. Em 64, ele então consegue isolar o THC, o tetrahidrocannabinol, ok? Uma substância principal canabinoide até hoje da maconha. Como é que ele vai comprovar que isso realmente é o THC que faz o principal efeito? Ele e a sua esposa fizeram um bolo, 2 bolos, na verdade, ok? Num bolo colocaram THC, que ele tinha isolado, no outro não, e chamaram vários amigos para compartilhar os bolos, ok? E aí conseguiram ver que as pessoas que comeram um bolo sem THC estavam muito felizes, agradáveis, um bolo muito bom, doce, mas as pessoas que tinham comido um bolo com THC estavam muito mais felizes, falantes e rindo, ok? Ou seja, aquele THC naquele bolo mimetizou os efeitos clássicos da maconha, ele viu naquelas pessoas que tinham comido um bolo com THC. Aí ele observa que é o THC a principal, naquele momento pelo menos, a principal substância da cannabis que leva a esses efeitos inebriantes da maconha, ok? Então ele consegue comprovar, depois, claro, vai demonstrar isso com artigos científicos também, mas ele conta isso, existe um documentário chamado The Scientist, o cientista no YouTube, que você pode ver a história dele, do professor Michulan, ele conta essa história por lá. E aí surge algo interessante. Então, não são mais substâncias inespecíficas que causam os efeitos da maconha. Há algo bastante específico, uma molécula, ok, que causa esse efeito. E aí, em termos de evolução, de biologia, se algo de uma planta faz efeito em mim, eu devo ter um receptor, uma proteína que recebe essa substância e leva seu efeito. Ela deve se ligar em algo. E aí inicia a busca pelo receptor do THC. Deve existir algum receptor endógeno no nosso organismo, nos mamíferos de forma geral, que receba o THC. E em 90, Matsuda e Bonner descobrem então receptores canabinoides. Primeiramente os receptores CB1, depois CB2. Descobrem proteínas nas membranas das células, principalmente no nível central, onde o THC se liga, encaixa, faz uma reação química e leva a alguns efeitos. Então, sempre nós falamos de farmacologia, existe um medicamento, o medicamento se liga em algum local, okay? Qualquer tipo de receptor, proteína, ou enfim, qualquer outra substância. Normalmente proteínas. Então, se descobriu que existiam receptores para o THC. E aí vem uma outra pergunta. Eu não tenho receptores para algo que vem da planta. Se eu tenho receptores, é para algo que eu produzo, né? Para a minha sinalização fisiológica. Eu produzo hormônios, tenho receptores para os meus hormônios. Então, se eu tenho receptor de THC, muito provavelmente eu também produza THC ou algo muito parecido, que se ligue no meu receptor. Não faz sentido eu ter um receptor para a planta. Okay? Eu tenho um receptor para mim. Okay? Então, começou a se pesquisar. Devem existir canabinoides endógenos. Nós também talvez produzamos canabinoides. E aí, em 92, agora bem mais rápido, com tecnologia também muito melhor, apenas 2 anos após, se descobre a anandamida, okay? O primeiro canabinoide endógeno. Então, em 92, se descobre que nosso cérebro produz canabinoide endógeno, uma substância muito parecida com o THC, e que se liga também nos mesmos receptores. Então, em 92, sabemos que nós produzimos canabinoides endógenos, como se todos nós aqui produzíssemos pequenas moléculas de maconha no nosso cérebro todo dia. É isso que acontece. Então, aqui se nasce o sistema endocannabinoide. Depois a Ana vai falar isso com muito mais propriedade e vai se estender mais, mas então se descobre o THC, se isola o THC, uma substância específica da maconha que causa seu efeito, se descobre então seus receptores e se descobre também que nós produzimos canabinoides endógenos, substâncias muito similares e com efeitos muito parecidos, se não idênticos, com canabinoides da planta.
Então, aí, passando os anos, se descobre que a gente pode classificar em alguns tipos de canabinoides. Canabinoides ou da planta, ou chamados fitocannabinoides. Hoje se conhece mais de 100 fitocannabinoides, mais de 100 moléculas da maconha, da cannabis sativa, possuem uma qualidade de canabinoide, ou atuam em receptores canabinoides ou sistemas próximos. Okay? Entre elas, o THC e o CBD, o canabidiol, são os principais, os mais abundantes. Existem também endocannabinoides que nós produzimos, então a anandamida e o 2-AG, são, entre outros, são canabinoides que os animais, mamíferos, aves também produzem, e podemos falar em canabinoides sintéticos, quando eu produzo via laboratorial um canabinoide, seja CBD, o THC ou qualquer outro. Okay? Fito da planta, nossos, endógenos e sintéticos. Okay? Então, de forma geral, a planta possui 2 principais canabinoides, possui mais de 100, mas os 2 que nós mais temos conhecimento, o THC, o tetraidrocannabinol, que possui alguns efeitos principais, que eu destaco o efeito oxígeno, que possibilita o aumento do apetite, efeito antiemético e efeito analgésico. São alguns dos efeitos do THC já bastante identificados. O THC é o principal canabinoide que é um efeito psicoativo da maconha, da cannabis. Então, é o THC que, entre aspas, chapa, dá o efeito que se chama chapar, ou seja, um efeito psicoativo. É ele que faz esses efeitos. O CBD, por sua vez, canabidiol, tem também alguns efeitos analgésicos, mas principalmente também, até hoje se sabe, antidepressivo, antiepilético e efeito ansiolítico. E o CBD não possui efeito psicoativo. Ou possui efeito psicoativo muito pequeno, quase desprezível, mas clinicamente pode-se dizer que não possui efeito psicoativo. Okay? Mas vejam, os 2 podem ser medicamentos, os 2 podem ser remédios, depende da situação que você necessita. Okay? Tanto THC quanto CBD. De forma geral, há algum consenso que THC, a partir de 30 miligramas, começa a causar efeitos psicoativos. Então, para você ter algum efeito psicoativo, precisa fumar um cigarro de maconha e ingerir pelo menos 30 miligramas, as pessoas mais sensíveis. Abaixo disso, ele não possui efeitos psicoativos. Então, se descobriu, como eu falei, o sistema endocannabinoide, se descobriu receptores cannabinoides. Okay? Então, tudo isso aqui é a distribuição desses receptores. Todas as regiões em verde e azul está cheio de receptores cannabinoides. Então, por que os cannabinoides produzem tantos efeitos múltiplos e efeitos na memória, efeitos na dor, no estresse, efeitos na fome, okay? Efeitos fisiológicos amplos, endócrinos, porque possuem receptores em todas essas localidades. Então, onde se liga a canabinoide, seja endógeno, seja exógeno, no caso da planta, ou sintético, você vai causar alterações fisiológicas aqui. Destaco aqui que apenas, por que a maconha até hoje nunca matou ninguém? Porque no tronco cerebral, uma região que quando se ligam substâncias, por exemplo, opioides ou outras drogas, outros medicamentos, podem levar a uma depressão cardiorrespiratória, não há receptores canabinoides no tronco cerebral. Então, a cannabis é super segura, porque ela não pode levar, mesmo em doses altas, a uma depressão cardiorrespiratória, ao coma e à morte. Porque uma localização desses receptores não está nesta área. Então, veja, os efeitos da maconha são muito amplos, porque ela está em vários locais. Pode fazer um paralelo com o ópio, com a morfina, com os opioides. Também possuem receptores em várias regiões, com efeitos múltiplos também. A morfina é um excelente analgésico, mas com diversos efeitos adversos. Por quê? Porque possui um monte de receptor em vários locais, podem induzir efeitos adversos ou efeitos que não são objetivos. Então, uma figura simples aqui para mostrar como os canabinoides endógenos atuam. De forma geral, vocês já sabem também, que um neurotransmissor, normalmente é liberado do neurônio pré-sináptico, passa pela fenda sináptica e atua em um receptor pós-sináptico. Então, de forma geral, neurotransmissores, lembrando, produzidos no neurônio pré-sináptico, após um aumento de cálcio, são liberados, potencial de ação, atuam no receptor pós-sináptico. Okay? O que acontece com os canabinoides endógenos? Eles são canabinoides chamados neuromoduladores de uma transmissão retrógrada. Os canabinoides são produzidos na célula pós-sináptica, são liberados e aí atuam na célula pré-sináptica. Esse é o grande diferencial. Ou seja, eu posso ter um acúmulo de cálcio aqui, na célula pós-sináptica, após ativação excessiva de neurotransmissores, e aí esse acúmulo de cálcio faz com que haja síntese de anandamida ou de 2-AG, e esses neuromoduladores, canabinoides endógenos, são liberados e vão atuar aí sim em um receptor
CB1 do tipo metabotrópico, acoplado à proteína G, na célula pré-sináptica, e aí vão reduzir níveis de cálcio entre vários outros efeitos e sinalização, mas de forma geral, o principal aqui, redução de cálcio, e aí, reduzindo o cálcio, você reduz a liberação desse neurotransmissor. Ou seja, nesse circuito aqui eu consigo ver que está sendo usado o canabinoide endógeno como um feedback negativo, uma ferramenta de controle ou de freio. Eu tenho um excesso de liberação, imagina aqui um excesso de liberação de dopamina, de norepinefrina, uma ativação muito intensa do sistema simpático, eu preciso reduzir essa ativação, então quando há um excesso de neurotransmissor, aumenta cálcio, e o cálcio, então outras enzimas aqui vão produzir 2-AG, anandamida, que vai atuar no CB1 e vai fazer isso aqui. Ou seja, então essa transmissão retrógrada dos canabinoides faz com que ela trabalhe muito como um tampão, um sistema de tampão, um sistema de controle de canabinoides, de outros neurotransmissores ou outras células. Então, uma característica muito fundamental dos canabinoides é essa transmissão retrógrada, que na próxima parte vocês vão ver um pouquinho melhor. E em termos de história dos canabinoides, a cannabis, como a gente já comentou, o Brasil tem pioneirismo. O Brasil tem pioneirismo pelo professor Isaldo Carlini. O professor, ele é médico, professor da Unifesp, até hoje atuante, formou vários mestres, doutores que trabalham com canabinoides no Brasil. Quase todos que trabalham com canabinoides no Brasil na área de pesquisa foram alunos do professor Carlini ou alunos dos alunos do professor Carlini, ok? E aqui uma publicação dele junto com o professor Rafael Michulan, professor que descobriu o THC, demonstrando então que o canabidiol poderia ser na epilepsia, um bom antipilético e também uma droga hipnótica, ok? E ele demonstra aqui, eu destaco uma parte do texto, que duas pessoas que receberam epilepsia, que tinham epilepsias, receberam CBD e sofreram durante 90 dias uma remissão total das suas crises epilépticas. Isso, na década de 60 e 70, se mostrava que o CBD tinha uma atividade hipnótica e antipilética. Depois, outro artigo de 73, também do professor Carlini e outros pesquisadores, mostravam que a cannabis e o canabidiol possuíam, então, efeitos também antipilépticos em ratos, em modelos animais de ratos. Isso em 73, e mostrava que essa substância tinha segurança e tinha eficácia. Então, faz quase 50 anos que aqui no Brasil, okay, foram os primeiros estudos mostrando que o CBD tinha atividade antipilética, foram realizados no Brasil pelo professor Carlini. Okay? Há quase 50 anos. E a gente vem aqui no congresso falando de CBD, parece coisa nova, né? O professor Carlini tem uma plaquinha, eu já sabia há 50 anos, assim, E até hoje a gente passa por vários problemas para conseguir utilizar o CBD como antipilético, ok? Principalmente mães e pacientes, ou seja, hoje há um movimento muito intenso, movimentos sociais, movimentos de mãe e de pacientes, empurrando a indústria da cannabis, empurrando ou fazendo força para que as leis sejam mudadas, para que o acesso à planta, o acesso a medicamentos, de alguma forma essas pessoas possam se tratar com cannabis ou seus derivados, CBD principalmente. Isso se deve no mundo todo, mas no Brasil também é um movimento muito forte de mães e crianças, principalmente com epilepsia, que começaram a importar há algum tempo CBD de forma ilegal, inicialmente. É um documentário muito legal, chamado Ilegal, do Tarso Araújo, que vocês podem buscar, que retrata a luta e a busca de mães para conseguir CBD para suas filhas, para seus filhos com epilepsia, mostrando que o CBD ou extratos de cannabis tinham um efeito muito bom e, mesmo assim, um acesso muito difícil. E até hoje, no Brasil, é um acesso bastante difícil por não termos o produto no Brasil para venda. Apenas algumas formas específicas. Então, há que se destacar, eu quero destacar aqui, que, de forma geral, medicamentos chegam no mercado pela pesquisa da academia, pela pesquisa da indústria, fazem testes, chegou, e aí se chega na clínica, temos algo novo, ok? Com a cannabis é distinto, são as pessoas que estão fazendo esse movimento, são as pessoas que estão se informando, de alguma forma, tentando com médicos, ou às vezes até sem médicos, em situações de desespero, buscar a cannabis, buscar derivados da cannabis, buscar o CBD para seu tratamento. Não é incomum médicos falarem que receberam no seu consultório pacientes com artigos, falando, por favor, doutor, leia esses artigos para você discutir comigo, porque eu quero tomar esse medicamento, ou minha filha, ou alguém talvez da minha família que está com um problema pode tomar esse medicamento, e, por favor, vamos nos atualizar. Não é incomum médicos relatarem isso. Então, eu destaco muito a força e a intensidade de movimentos de mães e pacientes
por essa substância. E aí, o que mais há destacado hoje, e no Brasil também é muito uma base desses, como eu acabei de falar, mães com crianças com epilepsia, o efeito do canabidiol, um dos principais canabinoides da maconha, como o antiepilético. O que há mais, digamos assim, de estudos detalhados, com maior número de pacientes, até hoje, com epilepsia e dor. Então, na epilepsia, como o canabidiol tem seu efeito antiepilético? O CBD, o canabidiol, atua em uma enzima, entre vários efeitos, também destacando que o THC é uma substância mais específica, atua principalmente nos receptores CB1 e CB2, são os dois tipos de receptores da cannabis, e o CBD também atua nos receptores CB1 e CB2, mas com menos seletividade, com menos especificidade, e atua em vários outros mecanismos. Então, o CBD tem efeitos muito mais amplos, digamos assim, ok? Entre eles, o CBD inibe a enzima FAH, que quebra a anandamida, aquele principal endocannabinoide endógeno, em ácido araquidônico. Então, o que ele faz o CBD faz isso aqui, inibe essa enzima aqui. Então, eu deixo de ter a degradação da anandamida, logo eu vou ter um aumento dos níveis de anandamida do canabinoide endógeno. Então, o CBD, um dos efeitos induzir o efeito de níveis endógenos de canabinoides, como a anandamida. Quando eu aumento os níveis da anandamida, um dos efeitos da anandamida é a atuação sobre receptores 5-HT1A e principalmente em termos de efeito antiepilético, o bloqueio de canais de cálcio, bloqueio de canais de sódio e principalmente canais de sódio 1.6. Ou seja, então vocês podem lembrar, e também sabendo que a epilepsia é um caso de uma hiperexcitação neuronal, seja local, parcial ou generalizada, ou seja, um processo muito grande de despolização neuronal, ok? Então, quando há um bloqueio de canais de cálcio e sódio, principalmente, consegue ter um efeito de redução dessa estabilidade neuronal ou de redução do foco da epilepsia, ok? Também se destaca aqui que ele também atua como um agonista ou potencializa receptores A1 da adenosina. Então, são receptores inibitórios. Quando se potencializa esse receptor, você potencializa um efeito inibitório, você reduz a chance do neurônio ser despolarizado e chegar a um ponto de sedação e levar a uma epilepsia, um foco epilético, ok? Mas destaco principalmente esse canal aqui, o NAV 1.6, canal de sódio 1.6. Por quê? Em várias epilepsias chamadas refratárias a medicamentos não controladas, como algumas epilepsias muito mais comuns em crianças, como a síndrome de Dravet, de Lennox-Gastaut, se vê que essas crianças, essas patologias, de forma geral, possuem uma superexpressão desse canal aqui, canal de sódio 1.6. Ou seja, crianças com esses tipos de epilepsias, que são bastante graves, possuem muitos canais de sódio 1.6. Se tem muito canal de sódio, que é um canal voltagem dependente, é muito mais fácil dessas células, desses neurônios serem despolarizados. Toda hora tentando sódio. Então, por que a criança fica tem convulsão a todo momento? Porque tem muito canal de sódio para entrar sódio e para despolarizar a célula, lembrando do potencial de ação, ok? O que o CBD faz? O CBD tem uma especificidade sobre esse canal iônico. Parece que o CBD atua, entre vários outros mecanismos de ação, sobre esse canal especificamente. Então, há uma série de algumas epilepsias que não são tratadas com nenhum medicamento, por mais que sejam medicamentos que bloqueiam canais de sódio, porque é esse canal de sódio que pode estar super expresso nessas pessoas e o CBD consegue atuar muito bem justamente nesse canal. Por isso que algumas epilepsias apenas respondem ao CBD e não a outros medicamentos. Por mais que você tenha 4, 5 medicamentos, o CBD em algumas epilepsias é a primeira opção. É o medicamento mais indicado. Deveria ser a primeira opção, ainda não é, mas é o medicamento talvez mais indicado para esse tipo de epilepsia. E aí trago dois estudos do New England, falando sobre o CBD. Um Open Label de 2015, demonstrando, então, primeiro análise do Devinsky de 2015, um estudo bastante grande, demonstrando o quanto o CBD é capaz de reduzir crises epilépticas em crianças com epilepsia resistente a tratamentos, ok? Mas em 2017 ele vem com um artigo muito melhor, aí sim, também no New England, que dispensa apresentações nas principais revistas no mundo de medicina, da área biológica, demonstrando então com um estudo duplo cego, randomizado e multicêntrico, não foi apenas um local, foram vários locais, vários hospitais, com centenas de pacientes, avaliando crianças com a síndrome de Dravet, síndromes
epilepsias resistentes a medicamentos. Então, destaco aqui uma parte dos estudos aqui, mostrando que, de forma geral, os pacientes tinham em torno de 12 a 14 crises de convulsões por semana, esses pacientes, e depois algum tratamento com canabidiol. O grupo que recebeu canabidiol foi de 12 para 5,9 crises convulsivas por semana, enquanto o grupo placebo se manteve no mesmo número, em torno de 14. Ou seja, vejo então que o CBD, o canabidiol, reduziu em mais a metade o número de crises epilépticas nesses pacientes, o que é muita coisa. E esses pacientes aqui, não está no slide, mas esses pacientes aqui, todos eles eram resistentes e todos eles faziam uso de pelo menos 3 ou 4 medicamentos, alguns 5 ou 6. Então, utilizavam vários medicamentos, valproato, clobazam, levetiracetam, enfim, uma série de medicamentos, amotrigina, não conseguiam reduzir suas epilepsias, mas com o CBD, lembrando, um duplo cego, randomizado multicêntrico, reduziu em termos de metade dessas convulsões. Então, esse aqui é o estudo até hoje, com maior poder científico, maior nível de evidência. Lembrando, temos naquela pirâmide de evidência científica, estudos duplo cegos, randomizados multicêntricos estão no topo da evidência científica, ou seja, no topo da evidência que pode pautar ou pode induzir novos protocolos e novos tratamentos. Okay? Apenas depois disso temos revisões sistemáticas e meta-análise. Mas o CBD teve efeitos adversos. Obviamente, todo medicamento pode ter efeitos adversos. E o CBD teve, principalmente as pessoas relatavam, em termos de porcentagem aqui, um pouco maior em relação ao placebo, diarreia, vômito e sonolência. Okay? Então, são os principais efeitos adversos que se vê o que o CBD, dessa forma aqui, o CBD isolado com esse estudo, demonstrou. Okay? Não são taxas muito altas e também são efeitos adversos, os principais efeitos adversos também não tão graves assim. Então, o custo-benefício é muito, muito interessante. E depois desse estudo, então, teve um reconhecimento científico muito grande, que sempre se discute o quanto a cannabis e seus derivados possuem evidências científicas ou não. É muito comum profissionais da área falar, não há evidências, não há evidências. Na verdade, as pessoas, não há estudos que você tem lido, ok? Há muitos estudos, você que não tem lido, não tem se atualizado, para falar a verdade. Há muitas evidências, milhares de evidências, e é uma área que chega a ter dezenas de artigos, todos os dias artigos relevantes em várias revistas, e o reconhecimento científico é necessário para quando você chega a um certo estágio de pesquisa. E saiu depois, então, após aquele estudo do Devinsky, um comentário da Charlotte Ridley, uma pesquisadora da AIA, na Nature Reviews Neuroscience, falando que é um estudo com muita robustez científica e que é muito bem-vindo, sim, demonstrar de forma clara o quanto o CBD é eficaz na síndrome de Dravet. Então, são artigos muito bem conceituados com reconhecimento científico de colegas da AIA. Também se pode usar o canabidiol para tratamentos da depressão. E aí, para outros estudos, é mais difícil para outras patologias, ainda é difícil você ter muitos estudos clínicos. Então, lá em 50, em 60, quando se proíbe a maconha, o problema não é só a proibição do uso adulto da maconha, você proíbe a ciência da maconha, você proíbe a ciência canabinoide, e nós temos um vácuo aí, um espaço de 50 anos que é proibido estudar. Até hoje, no Brasil, não é proibido, mas é super difícil você conseguir importar essas substâncias para você estudar. Então, a ciência também foi prejudicada. A medicina tem um vácuo aí de 50 anos, não só com maconha, também com outras substâncias psicodélicas. Então, temos com depressão alguns estudos com humanos, mas estudos com menos pacientes, estudos de casos, série de casos, estudos abertos, mas também há muitos estudos com animais, com mecanismos de ação, demonstrando eficácia, demonstrando mecanismos de ação quanto o CBD pode ser um bom antidepressivo também. Inclusive, uma das ações do CBD, que eu já comentei em alguns slides anteriores, é sendo agonista ou aumentando a atividade do receptor 5-HT1A. Okay? Ou seja, uma ativação, ele tem um envolvimento com o sistema serotoninérgico. Então, esse envolvimento dele com o sistema serotoninérgico também provavelmente seja um dos principais mecanismos que possa levar a um efeito antidepressivo. Então, os canabinoides, principalmente o canabidiol, parece ter um potencial gigante para tratamento da depressão também, e já está sendo utilizado em alguns casos esporádicos. E sobre a dor, o que temos sobre a dor? Na verdade, a dor, junto da epilepsia, nesse momento, é talvez a patologia que há mais estudos e evidências também, e utilização em vários países da cannabis para tratamento da dor.
Esse senhor aqui, médico neurologista do século XIX, que é médico da rainha Vitória, publicou, veja, em 1859 e depois em 1890, no Lancet, também uma revista também super conhecida e reconhecida, no século XIX. Primeiro ele fala, lá em 1850, que para alguns tipos de dor, ele acredita não há nada mais eficaz como medicina do que a maconha a nosso alcance. Então, há mais de 150 anos, o neurologista já falava e publicava que uma das melhores substâncias para o tratamento da dor é a maconha ou a cannabis. Depois ele publica no Lancet falando que a maconha indiana, quando pura e administrada cautelosamente, é um dos principais ou valiosos medicamentos que nós possuímos. Ou seja, voltando, aquela velha novidade, é muito antigo o uso da maconha, de forma medicinal ou recreacional, e já faz mais de 150 anos que há publicações científicas disso aqui. Então, estamos falando de dor. Então, para a dor, é um tratamento também com muito potencial e já há muito uso de forma... No Brasil já se usa muito, mas em outros países há um acesso maior, um uso maior de canabinoides para tratar dores. Como o porquê que a cannabis tem um efeito analgésico tão interessante. E em termos de efeito analgésico, parece não ser tanto do CBD, mas muito mais do THC. É o THC, o tetraidrocannabinol, que possui uma maior seletividade para os receptores CB1. Então, os receptores CB1 que podem estar em nervos afentes periféricos, na medula espinhal, na PAG, na medula rostroventral, todas vias interessantes de passagem, de percepção da dor, ok? Mas também, principalmente, em algumas regiões do encéfalo, de processamento, de percepção e interpretação da dor. Então, existem muitas regiões anatômicas ou vias neuronais por onde acontece a dor é processada e transmitida, que possui bastante receptor canabinoide, principalmente o receptor tipo CB1. E é nesses locais que o THC, principalmente, atua e tem um efeito analgésico bastante interessante. Então, o efeito analgésico da cannabis se dá, aparentemente, muito mais por THC do que CBD, embora vários estudos também mostrem que o CBD possa ser um analgésico. E aqui trago uma série de estudos estudos clínicos, demonstrando que a cannabis, alguns artigos até de cannabis fumada, existem outros artigos com THC, demonstrando que o potencial da cannabis como medicamento analgésico. Existe um pesquisador, o primeiro autor desse artigo aqui, Michael Ware, um médico do Hospital de Montreal, nos Estados Unidos, Montreal, no Canadá, perdão, que é a referência mundial em termos de pesquisa com cannabis na dor. Se querem se informar sobre cannabis e dor, leiam Michael Ware. Tem muitos artigos clínicos demonstrando quanto a cannabis tem potencial analgésico. E aí trago um outro estudo aqui sobre demência. Um artigo da Nature que é mais ou menos recente, muito interessante, saiu na mídia leiga também, em bastantes locais, onde se demonstrou que o THC, nesse caso, em baixas doses, poderia melhorar a função cognitiva de ratos velhos, ok? Ou seja, o THC poderia ser bom para a memória, o que não é o senso comum, né? Ou for uma maconha, você vai perder a memória. For uma maconha, pode causar danos cognitivos. Lá de se vê que também é um estudo também, se não me engano, do Michael Ware, falando de outra questão aqui, foi avaliado por 15 anos, um estudo retrospectivo, que avaliou usuários crônicos e pesados de maconha. Pessoas que fumavam maconha todo dia, quase todo dia e bastante, por pelo menos durante 15 anos. Mas que tinham iniciado esse uso após a idade adulta. Então, se avaliou que essas pessoas não possuíam nenhum déficit cognitivo com relação a outras pessoas que não faziam uso. Ok? Então, a maconha, mesmo a longo período, não está evidenciado que causa déficit cognitivo. Não há evidência disso. Se a pessoa não tiver predisposição para algum déficit cognitivo e não iniciar isso durante a adolescência ou durante a infância. As pessoas, o THC causa uma amnésia durante o uso, ok? Mas após o uso, a pessoa retoma a sua atividade cognitiva normal, ou às vezes até tem alguma relação mais à criatividade, uma relação maior um pouco de entendimento diferente, mas após o uso, a pessoa não tem nenhum déficit de cognição, ok? Então,
esse estudo fez o seguinte, foi feito o quê? Pegaram ratos jovens e ratos velhos e se avaliou a memória, a cognição desses ratinhos. O que foi feito? Isso aqui é um teste, é um labirinto aquático chamado, então você coloca uma piscina, coloca uma plataforma submersa nessa piscina, ok? E você coloca o ratinho para nadar, ele fica nadando na água, ok? Tentando escapar daquela situação, até que ele acha uma plataforma. Okay? E você tem nele que ele sabe que tem aquela plataforma ali. Então, você coloca ele vai rapidinho, vai lá e acha a plataforma e já fica tranquilo. Não precisa ficar mais nadando, ele deixa de correr esse risco. Então, você treina o animal, ok? Então, você treinou assim ratinhos jovens, ratinhos velhos, e depois se deu THC em doses baixas. Se viu que os ratos jovens, após THC, ficavam andando muito, aqui, essa linha amarela é o caminho que ele percorreu aqui. Então, ratos jovens com THC não encontravam a plataforma, se esqueceram onde estava. Fez mal para eles mesmo o uso de THC por esse momento, logo após o uso. Eles não esqueciam já e não tinham mais esse interesse. No entanto, os ratos velhos, a linha foi super rápida. Para os ratos velhos, melhorou, ajudou a memória deles. Okay? E aí se viu que os efeitos eram antagônicos entre ratos jovens e ratos velhos. Isso tem uma relação que deu-se para avaliar depois, que os ratos velhos tinham uma redução do receptor CB1. Então, os ratos e as pessoas, de forma geral, vão envelhecendo, vão tendo menos receptores de canabinoides e vão produzindo menos canabinoides endógenos. E aí, talvez essa redução do nosso sistema endocannabinoide possa levar a um déficit cognitivo ou uma redução da memória a longo prazo. E quando você repõe com THC aqui, mesmo tendo menos receptores, você tem uma dose maior de THC e aí você consegue ativar mais receptores, encontrá-los de forma mais fácil e você recupera a memória dessa forma aqui. Então, e o rato jovem que já tem uma memória muito boa, quando você coloca o THC, a teoria é que você desincroniza os seus pensamentos. Ou seja, de forma geral, a cannabis causa uma desincronização neuronal. Você começa a utilizar outras vias neuronais que você não tem utilizado. Então, uma pessoa jovem, um rato jovem, tem boa memória, tem um procedimento correto, e quando você usa THC, você começa a fazer outras conexões, outras sinapses, talvez. Esse motivo, talvez, que a maconha induza a criatividade. Muitos artistas, músicos, utilizam maconha e conseguem, talvez, criar mais artes, músicas, enfim, quando usam maconha, porque você consegue fazer novas conexões, novas sinapses, e você consegue ver coisas de uma outra forma. Essa é uma teoria bem, enfim, para resumir de forma bem simplificada. Isso talvez aconteceu com os jovens, mas os velhos não tinham mais isso, você apenas reconstruiu um sistema que estava defasado. Okay? A Ana vai falar muito bem depois disso, um pouco dessa relação da queda do sistema endocannabinoide com patologias associadas ao envelhecimento. Então, há sim um potencial também para déficits de memórias ou demências do THC ou do CBD, mas parece muito mais do THC. Isso também demonstrou, para finalizar, esse estudo é muito bom, também sugiro buscar, Bill Kergozo, Nature 2017, mas tem muita informação. Então, ele demonstrou que o THC criava ou induzia a neurogênese no hipocampo desses ratos, ou seja, ele estimulava a criação ou brotamento de novos neurônios que talvez estejam relacionados com a recuperação da memória. Então, o THC pode induzir neurogênese no hipocampo e também em outras regiões. E isso talvez tenha uma relação com recuperação do déficit cognitivo. Então, não há muitos artigos clínicos, nem em animais, tampouco clínicos, relacionando canabinoides com problemas de demência, ok? No entanto, já há algumas coisas relacionando, talvez, como potencial para tratamento de demências ou uma demência do tipo Alzheimer. Esse estudo aqui, por exemplo, mostra que o THC inibe a enzima acetilcolinesterase. Então, ele inibe a enzima que degrada a acetilcolina. A acetilcolina tem uma relação com memória, né? Alguns medicamentos anti-Alzheimer são, na verdade, anticolinesterásicos. Tem como objetivo aumentar níveis de acetilcolina. Então, talvez o THC tenha alguma função dessa forma, entre outros mecanismos também, talvez redução de placas beta-amiloides no Alzheimer, também se vê isso em alguns estudos com animais. Um outro autor que eu recomendo é esse aqui, Ethan Russo, um pesquisador que hoje está da República Tcheca, em Praga. Tem esse artigo aqui recente na Frontiers, mas é um dos principais pesquisadores de cannabis no mundo, dos papas da cannabis e neurologia. Ethan Russo tem uma revisão muito boa que saiu ano passado. Okay? E aqui um outro estudo também, Open Label, que demonstra o potencial dos canabinoides
para tratamento de alguns tipos de demências. Então, também há um potencial interessante. O Ministério da Saúde do Canadá tem um documento também de 2017 que demonstra, sugere, que a cannabis tem potencial terapêutico para 37 patologias. Isso em 2017. O Canadá é um dos países mais evoluídos em termos de medicina canábica, em termos de também produtos, plantações, fazendas, indústrias de cannabis. Então, em 2017, havia evidência de 37 patologias que poderiam ser tratadas com cannabis. Vocês, jovens, sejam já atuantes ou se formando, tenham em mente que a cannabis está chegando e vai chegar com produto, e vai chegar na neurologia, na psiquiatria, na gastro, na pediatria, na oncologia já está há muito tempo. Então, qualquer área que você vai trabalhar, nos próximos 10, 15 anos, seguramente vai entrar algum tipo de canabinoide. Existem muitos receptores, como a gente viu antes, muitos sistemas são cobertos por canabinoides, por suas atuações. Então, o efeito dessas substâncias sobre o organismo é muito grande, ok? E vai começar a entrar cada vez mais em várias especialidades médicas, com certeza. Inclusive na neurologia, inclusive na psiquiatria. Para finalizar, então, essa é uma figura que representa o que eu acho, o que eu penso hoje do sistema canabinoide. Há um mundo todo para ser descoberto, para ser percorrido. E o que se sabe, a ciência canábica é apenas uma criança, um menininho aqui, muito jovem ainda, mas que tem um espaço muito grande para crescer. Então, tem muito espaço para todo mundo aprender e estudar e, oxalá, que possa chegar e cuidar das pessoas, tratar as pessoas e curar as pessoas sem estigmas, sem preconceitos, sem ignorância, mas sempre lembrando. E sem opiniões, ok? Baseado em experiências. É química, é medicina, é farmacologia. São ciências experimentais, não são ciências opinativas. Ok? Muito obrigado pela atenção.